Muito boa tarde aos nossos assistentes. Nesta segunda-feira, 29 de agosto de 2021, estamos 30, me corrige meu colega, 30 de agosto. Estamos retornando com o nosso programa Trabalhador em Foco, do Departamento Jurídico da FEMERGS. Temperatura em elevação na capital das Missões. Certamente teremos uma semana abençoada novamente. Na minha companhia aqui a doutora Nelson Bechorner e o nosso contador Everton, que faz cálculos, projeções, tudo que falar de matemática aqui na BMR passa pelo Everton. E acho que nós podemos começar pela questão dos cálculos, Everton. Outro dia tu já esteve aqui, houve um questionamento de quem nos assistiu sobre a questão dos índices que são aplicados nos cálculos, sobretudo nos processos da Justiça Estadual de Servidores. Quando há uma demanda e aí há uma atualização monetária, qual é o índice que normalmente o Judiciário determina, via de regra, para ser utilizado? Boa tarde aos ouvintes, o pessoal da bancada aqui, doutora Neuza, nos dias atrás a gente tinha comentado a respeito dos fatores de correção monetária. Quase que dá para se dizer de 100% de certeza que hoje o IPCA é o mais utilizado, né, nessas decisões que os juizados têm tomado em favor dos autores quando a ação é contra um ente público, né, a fazenda pública, uma prefeitura, Estado ou governo federal, enfim. Essa decisão é tomada na sentença. Se não houver uma decisão posterior, vai ser mantida essa mesma decisão. Sempre pegando o valor do débito, atualizando e colocando depois juros sobre esse valor corrigido. Vale dizer que essa decisão, na verdade, não é tão recente. Até quatro anos atrás, vamos supor assim, o TR era ainda utilizado para a correção monetária desses débitos contra a fazenda pública, que a União entendia que o IPCA gerava ônus, só que bem ao contrário, a parte contrária, no caso, dizia que a TR não recompunha o valor satisfatoriamente. Só que da onde que veio esse IPCA, no caso, o que é o IPCA? Ele vem do IPCA, que é o índice oficial de inflação do país hoje. E a partir do IPCA, são vários subsídios que se calcula daí, então, o IPCA de forma trimestral. E além do IPCA, tem os juros também, que é calculado em cima dos valores? Sim, os juros depois. Primeiro corrige o valor, vamos supor hoje, o valor R$100, corrige vai ser quando tu fala corrige, faz a atualização, correção monetária. Na verdade, isso é atualizar o valor, Sim. E daí mais juros. Os juros é fora, e depois o valor corrigido. Exato. E esses juros é a contar de quanto que é aplicada a correção com juros no cálculo? Geralmente da citação. O município é citado lá, o ente público citado na tal data. A partir daquela data vai ser aplicado o juros, 6% ao ano ou ainda na poupança, conforme for a determinação da sentença. E essa determinação da sentença, eventualmente, pode ser modificada pelo tribunal. E para fazer o cálculo, tu considera a decisão terminativa. Sim. Se subir para a segunda instância, vamos supor, vai a decisão de segunda instância. Sempre a última decisão que é julgada. E a data do trânsito em julgado também é importante na realização do cálculo. Mas para dano moral. Quando há um dano moral, a fixação daí ocorre a partir da data do acórdão, vamos supor que é a segunda instância, e os juros começam a contar a partir do trânsito. Naquelas questões de cálculos que a sentença diz que tem alguma diferença, alguma coisa assim, é a partir da citação. E na verdade, doutora Neuza, todos os cálculos passam
pela ficha financeira, que é aquele documento que se pede para o servidor quando se vai elaborar uma ação, para que traga a ficha financeira, para que se possa visualizar financeiramente o que ele pretende. Aí vai para o contador realizar aquele cálculo preliminar para ajuizar a ação e no final volta para ver se no período do processo tem parcelas a cumprir, mais atualização, mas sempre tendo por base a ficha financeira. Na verdade, é a base dos cálculos, né? Porque as ações, geralmente as ações hoje ingressadas contra a Fazenda Pública, elas são no juizado especial da Fazenda Pública. Tá? E quando a gente ingressa com a ação, a gente já tem que ter o valor da causa definido. Tá? Então, a gente já faz, né, já pré-determina esses valores, já se calcula até aquela data de ingresso, depois o trânsito julgado da decisão, ação, a gente decisão. da decisão. Na verdade, hoje não se consegue ajuizar uma ação sem cálculo e não é possível que um escritório advogue sem ter um contador. Exato. Na verdade, hoje a figura do contador, né, Everton, ela caminha lado a lado com o advogado, porque o advogado sem um contador que possa elaborar o cálculo, e o cálculo tem que ser correto, evidentemente, e para isso precisa alguém, um profissional com conhecimento. Eu diria que é mais uma engrenagem, né? Primeiro vai partir da legislação, que é o advogado que vai buscar geralmente vamos supor assim, o dano causado de repente para o autor, né? E daí, com base nas informações que o advogado busca e passa para o contador consegue elaborar o cálculo. Mas é uma peça fundamental. Sim. Hoje. O contador dificilmente se consegue advogar sem ter o apoio técnico do profissional da contabilidade que possa elaborar os cálculos. E esse cálculo é um cálculo que tem que ser preciso, correto, porque corre-se o risco lá no final, quando o juiz sentenciar, já dá, vamos dizer assim, na sua decisão, aquele valor que está no cálculo. Sim. Então tem que ser feito um cálculo com muito cuidado, com muita técnica. Na verdade, são duas situações. Ele pode, se o cálculo estiver errado para menos, o juiz está limitado ao que foi pedido. Exato. E o autor vai sair no prejuízo. Se o cálculo estiver errado para mais, o autor pode ser condenado a pagar a sucumbência sobre a diferença, dependendo do tipo da ação, o local que tramita. Então, na verdade, a precisão desse cálculo é muito importante. Eu acho que é importante dizer que o contador ele é imparcial, né? Por mais que o escritório tenha o apoio técnico, ele vai sempre se basear. É matemático, é financeiro. Com o que diz a legislação. E quem fornece a legislação é o advogado que vai trazer para o contador. O contador, tanto como o advogado, ele vai inventar nenhum valor, né? Sempre conforme o documento antes. Né? E há uma diferença, porque na advocacia o direito depende muitas vezes da interpretação da lei. E o cálculo, ele é matemático, é preciso, 2 e 2 tem que ser 4. O direito permite a interpretação da norma. É uma questão que nós, advogados, tivemos que nos adequar, porque antes a gente não se preocupava com essa questão de se fazer esse cálculo antes. A gente pedia o direito, o juiz declarava o direito, e lá no final, quando a gente entrava na segunda fase do processo, que era a execução, a liquidação de sentença, a gente ia fazer, então, os cálculos e precisar de qual seria o valor, né, que o cliente iria receber. Hoje não, hoje nós, desde o momento que foi montar inicial, a gente já tem que ter claro qual é o valor que esse cliente tem direito a receber. E só para nós finalizar esse assunto, é importante essa interlocução entre advogado e contador, quase que um complementa o outro, porque também não adianta entregar uma ficha financeira para um profissional que não tenha um conhecimento sobre a questão da contabilidade pública, né, Andrew, né? Então também tem essa questão importante. Não são, apesar de que a gente reconhece a importância dos contadores, né, mas assim como no direito tem os advogados que se especializam na área pública, por exemplo, na contabilidade também tem os contadores que se especializam em demandas judiciais, em cálculos judiciais. Né? Isso, mas também o contador.
Isso é importante para as ações do piso, né, doutora Neuza? Doutora Neuza trabalha com o piso do magistério. E a gente vê assim, ó, que como é importante conhecer uma ficha financeira, saber interpretar um contra-cheque, principalmente a questão dos professores no magistério hoje, a forma como os planos de carreira estão dispostos, as vantagens, né, como é composto a remuneração dos professores, você tem que ter um conhecimento, saber ler e interpretar esse contra-cheque para que você possa fazer um bom cálculo aí, um cálculo correto, né, para que os professores não percam aí dinheiro, né, não percam recurso. Mas assim, doutor, a gente está sempre pesquisando e lendo e se atualizando da legislação do magistério, e eu trago assim, um dado preocupante, até para os professores pensar na questão da legislação. Nós temos a lei do piso, a 11.738, de 2008, teve toda uma discussão jurídica aí, até no Supremo, e ela passou a ter vigência a partir de 2011. Só que essa legislação, ela não está pacífica, doutor Eduardo. A gente está vendo, assim, que os governistas, os deputados, eles vêm constantemente lançando de mão de projetos de lei para alterar a lei do piso. E nós tivemos um projeto de lei agora, no mês de agosto, que tramitou na Câmara, o projeto de lei 2075, de 2021, e que ele era assim, devastador. Tá? Então, ele vinha para que nós temos o que a 11.738 coloca, que é principal, que o piso ele é vencimento inicial da carreira. Tá? E esse projeto de lei, o que ele queria era transformar esse piso na remuneração total do professor. Mas aí nós teríamos uma redução dos ganhos, né? Porque o piso é inicial e aí tem os encargos, os reflexos, né? E na medida que se nós pegar o total da remuneração, exatamente, em tese estariam muito acima do piso, quando na verdade muitos estão, digamos assim, no limite do piso. Na verdade, todas as carreiras, a partir do que está estabelecido hoje para o nível médio, que é o que a 11.738 estabelece, se forma a composição dos demais vencimentos. E esse projeto de lei, ele vinha justamente para terminar com isso. A partir do momento que ele vai estabelecer como remuneração total, todos, vamos dizer assim, os professores, toda aquela luta que eles tiveram de anos agora, muitos tiveram que ingressar na justiça para conseguir melhorar um pouquinho dos seus vencimentos e ter direito garantido a esse piso, estava ameaçado. Além de que esse projeto de lei também viria para extinguir a atividade. Tão importante para os professores, ela viria também para tirar, vamos dizer assim, hoje o piso ele é sempre no mês de janeiro, ele recebe a correção pelo valor real que nós temos hoje, o aumento do Fundeb, o custo aluno, e ele traria então essa recomposição aí. Mas, na verdade, ele ia alterar a forma de cálculo, então, da reposição, da atualização. A atualização, exatamente. Mas, o mesmo deputado que fez o projeto, que estava tramitando, inclusive já tinha passado até pelas câmaras, pelas comissões, e estavam para aprovação, ele fez uma retirada. Agora, dia 23 de agosto, então ele fez um requerimento e retirou de pauta o seu projeto. É que, na verdade, doutora, nós estamos vivenciando, nos últimos 6, 8 anos, aquilo que o presidente Wilson disse outro dia, que uma mudança no modelo econômico. E isso importa no que uma alteração da legislação em desfavor dos servidores ou dos trabalhadores. Nós temos aí a lei da terceirização, que passou, reforma trabalhista, em que se propagou que geraria milhões de empregos e não gerou, a reforma da Previdência, aí nós temos aí a lei 73 que nós comentamos hoje pela manhã, em que impediu que os municípios concedessem a reposição salarial, que ainda tem uma grande discussão, mas
já meio que classificada pelo STF. Então, esse aqui era mais um projeto que atingia os nossos trabalhadores, né? E, na verdade, se nós pensarmos a nível de magistério, não tem nenhuma carreira sem professor. Não tem contador, não tem advogado, não tem ninguém. Todos passam pelo professor, né? É importante que o magistério fique atento, né, a essas mudanças aí, porque, inclusive, continua tramitando um outro projeto, né, uma outra PL, que visa alterar essa atualização, né, que não seja mais pelo custo aluno, e sim seja pelo IPCA. Então, esse projeto continua tramitando, ele estava na Câmara, continua lá, mas teve um recurso, né, por parte de um grupo de deputados para que ele voltasse à discussão, né, então vai retornar à discussão de novo e tal, mas até o Conselho Nacional de Educação e mais dirigentes também, exatamente, né? Então é importante, assim, que esses dias o doutor falava dos dirigentes sindicais, a importância dos dirigentes sindicais. Então, se unir, ficar atento a essas mudanças, a essas alterações, que às vezes daquilo na calada da noite ninguém imagina, quando vê se aprova um projeto de lei dessa natureza e olha o prejuízo que vai trazer aí para uma classe de trabalhadores como é o magistério. Tão difícil buscar resultados, né? Muitos processos arrastam-se anos, né, por justiça. Aí chega no final, faz a atualização, ele vai a precatório, né? Exato. E aí, para receber os atrasados. E aí agora que havia uma mudança na legislação, isso é muito complicado. E tem a questão também do imposto de renda nos cálculos, né? Que é uma questão importante. Muitas vezes o cidadão tem uma demanda e aí chega no final, tem que ver se ainda não incidiu o imposto de renda naquele valor, né? Curiosamente, tive agora uma situação difícil de acontecer, mas acontece, né? Que é em relação ao imposto de renda retido na fonte, né? A servidora, ela tinha uma ação contra o Estado, onde ela ganhou, né, um valor. Só que acontece que na hora que foi emitido esse precatório, foi descontado o valor do imposto de renda retido na fonte. Só que ela não tinha o Estado, né, o direito de recolher esse valor. Porque o valor total, ele gerou de 40 e poucas parcelas, 50, se não me engano, né? Então, o valor montante total, esses 45 mil reais, não sei se é o valor precatório, deveria ter sido dividido pelas 50 parcelas. E no precatório constava apenas uma, né? Então, erradamente, né? Teve que recalcular tudo. Sim. Provavelmente, quando forem revisar, né, esse valor vai, com certeza, imagino eu, né, com decisão, vai ser favorável à autora, né, porque o desconto foi devido. Né, tem uma tabela do imposto de renda retido na fonte, tem um parâmetro, 1903 com 18, esse é o valor, a partir desse valor, incide imposto de renda na faixa de 7,5%. Abaixo desse valor, não incide. Como é que é feito lá o resultado, na conta, né? Vamos supor lá o precatório é 50 mil, vai dividir lá pelo número de parcelas, são 50 meses, né? Vai dar lá um total de R$1.000, vamos supor, por parcela, não alcança o teto esse, né? Que é o mínimo ali para fazer o desconto, né? Então, são situações, né, que os nossos trabalhadores vivenciam, né, no dia a dia. Trabalham, prestam a sua força de trabalho ao empregador e muitas vezes tem essas dificuldades, tanto para manter os seus direitos conquistados, quanto para conquistar novos, né? Esse é um momento muito difícil de se conquistar novos direitos. Exatamente. É uma batalha para se manter os que já se alcançou e muitas vezes ele tem que ir para a justiça e demora, e aí tem toda uma situação para passar, para daí poder receber esse valor. Mas estamos chegando ao final do nosso programa, rápido, 20 minutos.
Convido a todos para que nos assistam novamente nesta terça-feira o programa Trabalhador em Foco do Departamento Jurídico da FEMERS. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.